O fundo rendeu 459% desde 10 de março de 2015. E agora ele vem na modalidade de previdência. Você quer saber qual é esse fundo? Lembrando que rentabilidade passada não representa a futura? Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-lo conosco aqui. A gente tem trazido muitos gestores, muita informação de qualidade, conteúdo gratuito para vocês. Hoje a gente tem o prazer de trazer Luiz Nunes da Forpus. Já falamos aqui em alguns vídeos passados sobre o fundo deles, sobre a estratégia deles, e hoje a gente vai dar uma ratificada nisso e também saber sobre o fundo de previdência da casa, tá? Eu queria pedir primeiramente para vocês se inscreverem no canal, curtirem e compartilharem. Vamos fazer uma geração forte de investidores. A gente conta com vocês para esse fim. Luiz, é um prazer tê-lo aqui novamente para entender um pouco sobre a estratégia do fundo. A gente vai falar mais sobre o fundo de previdência da Forpus hoje, mas a gente quer saber, primeiramente, para você se apresentar rapidamente e já explicar um pouco da estratégia do fundo, né? Você vai falar disso, mas é uma estratégia top-down diferente da maioria dos fundos de mercado, mas você vai falar com maestria muito melhor do que eu. Boa noite. Boa noite. Fala, Zataro. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Você é um grande parceiro nosso aí há muito tempo. Tem a confiança aí dos assinantes, do pessoal que te acompanha, que você sempre traz um conteúdo aí de qualidade. Vou tentar manter o nível aí que você tem apresentado. Lá na Forpus, a gente faz um negócio um pouquinho diferente, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que vem aqui fala, né? A gente faz diferente, mas é verdade. A gente faz investimento em ações top-down. O que isso quer dizer? A nossa matéria-prima lá para começar a fazer nossas análises, fazer nossa gestão, nossas alocações, é o cenário político e macroeconômico. Então, a gente começa, né, por top-down, vem de cima para baixo. Então, a gente começa estudando o cenário político e macroeconômico, como é que esses vetores vão influenciar a Bolsa, seus setores. Depois, a gente vem descendo para os setores da Bolsa, quando o nosso time de analistas vem do bottom-up, né, de baixo para cima, fazendo essa junção. Então, aí a gente monta a nossa carteira, que ela é uma carteira, de novo, né, a representação da nossa visão de um cenário mais macro, através das ações, e sempre setorial. A gente tenta fazer baskets, né, cestas de carteira por setor, para tentar evitar o risco específico, tentar fugir. Por exemplo, se uma empresa tem um problema bem específico, a gente está, um exemplo irreal, mas um exemplo, se a gente tivesse comprado em Vale quando teve aquele problema de Brumadinho, teria sofrido mais. Então, se você tem um basket, né, uma cesta, e tem 5, 6 ações do setor, você acaba tendo uma posição menor de uma empresa específica e aí acaba sofrendo menos se tiver um problema só naquela empresa. Ou se o CEO sai, ou só tem uma fusão, uma aquisição, alguma coisa assim. A gente não quer estar exposto, é o que a gente fala muito, né, da porta para dentro. A gente não quer que tanto fazer um investimento numa tese de reestruturação ou de lançamento de um novo produto. A gente realmente quer pegar qual que vai ser o impacto de uma tese macroeconômica ou política, ou enfim, uma tese mais setorial e mais de cenário, e aí sim aproveitar essa tese através dessa cesta de ações. Show de bola, Luiz. Muito bom, uma explicação muito clara e concisa, né? A gente dá para entender bem sobre essa métrica do fundo. E ele gasta um percentual em proteção, a pessoa precisa entender isso. Eu acho que a métrica principal do fundo é perder menos, não é isso? E quando a bolsa sobe, tem aquele bull market, talvez nem sempre acompanhe. Então, ele tenta ganhar nas duas pontas, óbvio, mas o fator protetivo dele eu acho que vem mais em voga. E o que eu queria que você falasse, Luiz, é o seguinte: a diferença principal do fundo da casa, né, o Forpus FICFIA, que é o fundo de ações principal, que, inclusive, antes de você falar sobre o fundo Prev, eu acho que talvez seja interessante a gente botar um gráfico só para as pessoas entenderem como que o fundo se comportou desde que ele existe aí, tá? Deixa eu ver se a gente consegue aqui já compartilhar. Você está muito tecnológico, cara. Você está muito tecnológico. Garoto. Aqui um gráfico bonitão do Forpus Ações FICFIA. O que a gente sempre tenta orientar, né, nas análises da carteira Z, a gente coloca alguns índices adicionais para analisar, avaliar os fundos. A gente vê aqui realmente que ele começou em 10 de março de 2015, né, já passou de 5 anos, quase 5 anos e meio. Patrimônio total aqui é 368 milhões. Ele vai falar para a gente o patrimônio
das estratégias como um todo, como é que está, o Luiz vai falar. Se a gente for olhar para a rentabilidade do fundo desde o início, a gente vê desculpa até a palavra, mas uma certa pornografia. A gente consegue ver ao longo do tempo uma rentabilidade acumulada, tomou esse drawdown aqui em março agora, normal, tomou aqui, deu uma subida muito relevante, né? Ele falou no outro vídeo conosco, a gente não vai se estender tanto nesse, mas no acumulado do período, 459% a 98% de Ibovespa. A pessoa olha esse retorno e acha que ele vai se repetir sempre. Isso que a gente tenta ensinar, que rentabilidade passada nunca é garantia de futuro, mas a gente consegue ver aqui o poder de fogo da gestão ao longo do tempo. Para conseguir essa rentabilidade, gente, você tem que aceitar ter essa perda aqui. Então, isso que é importante a gente entender quando a gente está falando de renda variável em geral. E para falar rapidamente dos cases do fundo, a gente não vai entrar no mérito nesse vídeo sobre os cases, tá? O inicial dele, Luiz, continua sendo de R$ 1.800. É o inicial de 1.000 e os aportes subsequentes são de R$ 100, tá? De R$ 100. Aporte de 1.000, de R$ 100. Aqui está acho que o início era 10, mas agora está 1.000, só para o pessoal entender. E aqui eu acho que é interessante a gente falar da taxa de administração e a taxa de performance 20% do que exceder 100 do Ibovespa. Lembrando sempre que esse resultado que a gente falou aqui é líquido dessas taxas. Isso que as pessoas ainda perguntam muito se tem que tirar. Então, para terminar aqui, falar um pouco sobre as posições aqui, JHSF, Sanepar, Copel, Login, Marco Polo, Oi, um pequeno percentual. Então, lembrando que essas posições são de fevereiro de 2020, não são necessariamente as posições de agora, né? A ideia do fundo não é nem girar tanto a carteira, a gente com certeza tem posições que estão ainda, mas essa defasagem aqui é permitida pela CVM, não é isso, Luiz? Exatamente. Essa carteira aí é uma carteira daquele cenário que o Brasil estava com bastante renda e crédito, e aí o cenário se alterou um pouquinho agora depois do coronavírus. Acho que essa live aqui não é para cenário, mas teve algumas alterações, mas muitos papéis ainda continuam na carteira, porque como um bom investimento de bolsa, né, de ações, é um investimento de longo prazo. E já pegando o gancho aí pelo que você disse, tem que aceitar alguns drawdowns para buscar uma rentabilidade mais alta, a gente recomenda que o investimento na Forpus seja no seu horizonte ali em torno de 2 a 3 anos, pelo menos, para você poder pegar uma maturação de tese. E só mais um detalhe, esse fundo está com 360, mais ou menos, mas a estratégia está com 550 e a gente pretende fechá-la com 800. Então, não está tão perto ainda, mas já passou da metade do caminho, já passou de 2/3. Show de bola. Então, você falou aqui, eu já passei o mouse aqui no drawdown do fundo. Aqui, por exemplo, aqui em 2020, em março mesmo, a gente vê o drawdown aí de 31%. A Bolsa passou nesse mês, se eu não me engano, de 60%. Inclusive, desde 2000, né, em 20 anos, foi a quarta vez apenas que a Bolsa passou de 60% de drawdown. Então, gente, a gente vê quem se desesperou e correu para as montanhas perdeu uma oportunidade, né? Exatamente. Essa é a grande questão. E a gente vê os distribuidores, né, onde o fundo está sendo oferecido. E legal a gente falar sobre essa perspectiva, alguns dados do fundo, empresas, rentabilidade até agora. Um fundo que antes era, desde 2007, né, acho que era o Nest FICFIA, né, Luiz? E que nunca perdeu um ano para o Ibovespa, invicto. É mesmo, cara? É isso mesmo? É isso mesmo. O time de gestão, né, o Francisco, o Michel, tocava um fundo na Nest desde 2007 até 2013, né? De 2013 para frente não é gestão deles. Nesse período a Bolsa caiu 10%, o fundo subiu 310%, com destaque para 2008, que a Bolsa caiu 40% e o fundo caiu 4%, em 2009 que a Bolsa subiu 80% e o fundo subiu 100%. Então, assim, é um mega histórico, que eu tive o prazer aí de me juntar aos dois e para montar a Forpus, e aí a Forpus desde 2015 também nunca perdeu o Ibovespa. Então são 13 anos de cota, 13 anos batendo o Ibovespa. Tem que bater palma pro Chicão mesmo, não tem jeito. Legal, invicto, que isso, muito bom mesmo o resultado, né? E Luizão, então a gente pode começar falando agora, né? A gente, na verdade, já está chegando do meio para o final. O foco da live foi para falar do fundo Prev, né? O fundo de previdência, que as pessoas sabem que tem muitas vantagens se investir em um fundo
de previdência, principalmente no PGBL, no modelo completo, tem aquela questão do tributo mesmo, que a pessoa consegue restituir. A gente fez artigos sobre isso. Se o pessoal até quiser deixar aqui embaixo, a gente pode fazer até um vídeo explicando essas métricas para as pessoas avaliarem, né? Então, se você puder falar do fundo Prev, qual a diferença dele? Legal. Assim, a gente sempre quis dar acesso a todo mundo para os produtos Forpus. Então, e aí faltava na nossa família ali um produto de previdência que tem muita gente que, principalmente quem faz um tipo de declaração de imposto de renda, e também quem trabalha e recebe como CLT, pode pegar um pedaço, 12% da sua remuneração, tirado da base de imposto, aplicar no PGBL, ter a rentabilidade do PGBL, depois de 10 anos, o imposto sobre tudo, né, porque você não pagou imposto no início, é 10% e não 15% como são os fundos. Enfim, é uma série de vantagens tributárias que o PGBL ou o VGBL, enfim, que os produtos de previdência podem prover para o poupador. E a gente queria ter esse produto. Então, a gente fez o melhor possível para ter um produto que fosse bem acessível também. Então, muita gente pergunta, pô, Luiz, por que o produto ele é 70% Forpus, 30% renda fixa? Esse 30% renda fixa vai ser provavelmente NFT, então, assim, é realmente um diluidor ali. Porque a gente queria ter um produto acessível para o público geral, que o investimento inicial é R$100 e o subsequente também é R$100. Então, você pode botar sua poupança ali mensal, daquele pedaço que tem vantagem tributária. Por isso, é um fundo que é 70%. E qual que é a estratégia? É a estratégia da Forpus. A Forpus tem, né, a parte long, né, comprada, a parte short vendida e a proteção. Então, esse fundo ele vai replicar a parte comprada, esse 70%. Pô, Luiz, não tem a proteção? Não tem a proteção. Mas, pô, isso não faz muita diferença. A proteção tem um custo de mais ou menos 5% ao ano, que esse fundo não vai ter. Então, esse fundo provavelmente vai ter uma rentabilidade similar ao Forpus FICFIA, né, o que o pessoal chama de Forpão, né, o Forpus principal, mas ele vai ter uma volatilidade maior, ele tende a ter uma volatilidade maior. E a gente entende como é um investimento aí de 10 anos, né, um investimento de longuíssimo prazo, isso aí não deveria ser um grande problema. Então, esse fundo que é 70%, né, ele vai estar disponível no BTG, agora no lançamento, e é um fundo para o público em geral, e ele vai ser 70% ações, 30% renda fixa, e é a parte comprada da Forpus. Pô, show de bola. Eu acho que, para terminar, a gente caiu a escova aqui, eu acho que para terminar, cara, a gente podia falar o seguinte: se vocês têm planos, a gente vai receber perguntas sobre isso, eu tenho certeza que vocês já devem ter recebido, de abrir o Forpusão 100%. É claro que faz muito sentido o que você falou, dos 70% a 30%. Renda fixa acaba tendo aquele colchãozinho ali, mas alguns fundos estão abrindo 100, né, que é para investidor qualificado, para quem não sabe, aquele que possui mais de 1 milhão em aplicações financeiras, mas vocês têm projetos sobre isso? Sem dúvida. O que a gente gosta na Forpus de fazer tudo ao passo, né, tudo devagar e sempre. Então a gente tenta fazer, agora a gente vai fazer esse produto, vamos ver se o público gosta, né? A gente tem um produto que é bem aceito pelos investidores, que é o Forpus FICFIA. A gente vai ver se o público realmente vai aceitar, vai gostar do Forpus Previdência. Se sim, a gente vai evoluindo na grade. É uma ideia, sim, mas a gente gosta de fazer tudo passo a passo. Show de bola. Acho que deu para entender muito bem a métrica do fundo, a estratégia, resultado. A gente fez um apanhado bem interessante, até relativamente curto, para as pessoas entenderem. Na Carteira Z, para quem não sabe, a gente tenta alocar fundos descorrelacionados entre si para montar uma carteira inteligente. É uma estratégia comprovada que a gente tem há anos fazendo, na verdade, replicando a minha carteira pessoal, e a gente tem resultados fantásticos ao longo do tempo, desde o início. As carteiras rendem mais de 3 vezes o Ibovespa, mais de 300% do índice. A gente fica feliz em ajudar as pessoas nesse processo, tá? E analisar fundos. A gente analisa alguns índices, né? Índice de Sharpe, índice Sortino, e a gente, com uma linguagem bem simples, dos nossos relatórios, a gente faz esse tipo de análise. Se você quiser conhecer, é só clicar aqui embaixo. Queria agradecer ao Luiz, da Forbes. Eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas, Luiz, que estão entrando agora na Bolsa. A gente sabe que tem quase 2,5 milhões de pessoas na Bolsa agora. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem 1 milhão. Então, se você puder deixar um recado para as pessoas nesse momento que estão entrando, às vezes, sem muito conhecimento, vão agregando ao longo do tempo.
Acho que um recado é quase que de pai para filho aqui. Quando você vai investir na bolsa, você está pegando um dinheiro que você trabalha bastante, que não é fácil ganhar, né? É um dinheiro que você sua, você deixa de ver sua família, você faz uma hora extra, tudo mais. Então, se você tem tanto esforço para conseguir esse recurso, você não deveria ter algum esforço, ou quase tanto quanto na hora de investi-lo. Você não pode ficar sem ele. Então, fazer isso com responsabilidade, fazer isso com calma e entender que os investimentos são de longo prazo. A Bolsa de Valores não é um cassino, é realmente uma unidade para você poupar, para você crescer seus investimentos. E tem uma frase, como quase todas, ela é dita ser do Warren Buffett, né? Não sei se é verdade, mas eu gosto da frase, que é que a Bolsa de Valores é um belo mecanismo de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente. Então, seja o paciente que recebe o dinheiro e não o impaciente que entrega o dinheiro. Legal, muito bom. A gente sempre tenta trazer essa métrica para as pessoas, e até quando você investe em bons fundos de investimento, monta uma equipe boa, você acaba economizando, né, uma das moedas mais valiosas, preciosas da vida, que é o tempo. Né? Então, quando você escolhe bons fundos, você escolhe, a gente na Carteira Z fala, técnicos para gerir a equipe. Não escolhe os jogadores, o que dá muito mais trabalho montar aquela estratégia dentro de uma carteira. A gente, pessoalmente, é fã de investimento em fundos. Você consegue resultados bons, tão bons quanto ou melhores do que uma boa carteira montada ao longo do tempo. Estratégia comprovada. Né? Então, Luiz, queria agradecer mais uma vez. Estaremos aqui mais outras vezes explicando a estratégia. Pessoal, que tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo. Compartilha, curte esse vídeo. A gente agradece muito a confiança e a credibilidade de vocês. Um forte abraço. Até mais. Valeu, Luiz. Valeu.